Os humilhados serão exaltados. Oh, glórias a Deus. Deu vontade até de glorificar. Os humilhados serão exaltados. Desde já, meu povo, eu agradeço vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem vos fala é o Luiz Gonçalves. Você que ainda não é inscrito, desde já eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho de notificações, é de graça, você não paga nada. Deus abençoe a sua vida. E aí, meu querido, minha querida, eu tenho um versículo aqui para esclarecer essa frase, que os humilhados serão exaltados. Porque quando eu escuto isso, o meu ego logo se enche. Porque se alguém me humilhou, eu vou ser exaltado e aquela pessoa vai ser envergonhada. É esse o pensamento que passa pela mente daquele que escuta uma frase dessa, né? Mas vamos lá ver se essa frase procede dessa maneira mesmo. No livro de Mateus, capítulo 23, no versículo 12, aqui está o verdadeiro aspecto dessa frase. Porque essa frase ela foi mal colocada. Vamos ver o porquê? Mateus 23, versículo 12. O Jesus dizendo: "E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado." Muitos interpretam esse versículo aqui dessa maneira: se você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Mas está errada a colocação. Jesus estava dizendo aqui, ó, no contexto, o seguinte: para aquelas pessoas que gostavam de ser chamados de mestres. Eles falavam: você não queira ser chamado de mestre, mas porque você só tem um mestre e senhor, que é Cristo, né? E aí ele cita esse versículo aqui. Mas muitos que vão pregar a palavra, eles enchem o ego das pessoas dizendo: você que foi humilhado, você que foi pisado, pisaram no teu pé, pisaram no teu calo, você vai ser exaltado. Mas veja que tem um erro aqui nessa colocação. Por quê? Porque Jesus não estava dizendo nada disso. Até porque muitas pessoas estão sendo humilhadas porque estão dando motivos para ser humilhada. Te dou um exemplo. Aquele funcionário numa empresa que o encarregado chega e dá uma bronca nele. Ele chega para os seus amigos, ele fala assim: ah lá, tá vendo, o cara veio me humilhar, mas Deus vai honrar, Deus vai me exaltar. Mas na verdade, ele levou uma bronca porque ele deu motivo. Note bem que não tem aqui um contexto nisso. Se o cara levou uma bronca por estar trabalhando errado ou por estar fazendo errado, ele levou uma bronca porque ele mereceu. Então, muitos que estão sendo humilhados, eles estão fazendo por merecer. E ele não vai ser exaltado. Ele vai continuar levando bronca se ele não mudar a maneira dele. Jesus estava dizendo: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E Jesus estava dizendo isso porque aquele que reconhece os seus erros, ele alcança misericórdia. E tem um provérbio que diz isso: aquele que a si mesmo se humilha, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Esse é o contexto desse versículo. Só que quando a pessoa ela é arrogante, ela faz coisa errada, ela é repreendida e ela não aceita a repreensão. E aí ele fica dizendo que ele foi humilhado e agora ele vai ser exaltado. Note que tem diferença. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exalta, ele será humilhado. Então tome cuidado, porque às vezes você foi humilhado, mas você deu motivo para você ser humilhado, ser chamado a atenção em público. Então tome cuidado, porque às vezes você está num caminho errado, achando que Deus vai te honrar mesmo você fazendo coisa errada. E não é esse aí o versículo que Jesus ele diz. Ele diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E quando você se humilha, é um ato de reconhecimento do seu erro. Porque quando você reconhece o seu erro, aí você é exaltado. Porque aí você automaticamente, reconhecendo o seu erro, o seu próprio erro, você vai mudar as suas atitudes e depois as coisas vão fluírem melhor para você. Então note que tem uma diferença nisso. Deus nunca vai honrar
aquele que está dando motivo para ser humilhado, aquele que está fazendo coisa errada. Mas quando a pessoa ela é humilde e reconhece os seus erros, ela é exaltada. Ela é exaltada por Deus. Então cuidado com frases que você escuta que enche o seu ego, porque essas frases ela não vai te ajudar. Tipo essa frase: ó, Deus vai te honrar porque você foi humilhado. Mas por que você foi humilhado? Qual foi o motivo? Então tome cuidado, porque tem frases que ao invés de te ajudar a levar você ao arrependimento, essas frases ela enchem o seu ego e te ajuda a continuar no erro. Então, note bem, porque tem palavras que ela não exalta a gente. Tem palavras que ela continua fazendo a gente continuar na arrogância, no engano e continuar sendo humilhado. Então aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Esse é o verdadeiro contexto que Jesus ele disse. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.